O Fênix do Morumbi. Da sala de correspondências ao trono do luxo. O som da risada de Dona Carmen Montes era como vidro estilhaçando. Caro, afiado e frio, atravessou o murmúrio educado da gala de caridade da Fundação MASP, congelando Alana Reis no lugar. Meu Deus! Zombou a matriarca Montes, seus diamantes capturando a luz. Javier, querido, olhe! É a empregada que demitimos. Pensamos que você tinha se livrado dela. Alana estava sozinha, vestida em um elegante e simples vestido azul marinho, comprado em um brechó de luxo. Seu ex-marido, Javier, e sua irmã, Sofia, olharam para ela com nojo condescendente. Eles viram uma mulher que haviam descartado, uma ex-esposa pobre e esquecida. Eles pensaram que ela era um fantasma do passado deles. Estavam prestes a descobrir que ela era o futuro deles. O dardo envenenado. A gala da Fundação MASP. A gala da Fundação MASP era o ápice do calendário social de São Paulo. Um mar de dinheiro velho e arrogância herdada. Alana Reis jamais havia sido convidada quando era a senhora Montes. Dona Carmen sempre deixou claro que Alana, com sua formação técnica e origem humilde no bairro da Muca, não era apta para ser exibida em público. Esta noite, no entanto, Alana estava lá. Não como convidada da família, mas como uma doadora discreta de uma holding da qual os Montes nunca tinham ouvido falar. Reis Estratégias Holdings, REH. Alana estava bebendo água com gás perto da grande escadaria quando ouviu a voz que ainda assombrava seus pesadelos. Ora, Sofia, cubra os olhos. Acho que estou vendo um fantasma. Alana se virou. Dona Carmen Montes estava à sua frente, envolta em esmeraldas, com um rosto que era uma máscara perfeita de condescendência. Ao seu lado, visivelmente desconfortável, estava Javier, seu ex-marido. No braço de Javier estava sua nova noiva, Carla Dantas, uma loira frágil com olhos que calculavam cada centavo. Alana, Javier conseguiu dizer a voz mal audível. Ele não olhou em seus olhos. Reis, disse Alana com a voz tranquila, mas firme. Tem sido assim por 5 anos. Sofia riu nervosamente. Sabemos! Apenas presumimos que você estaria em algum lugar como parelheiros. Sem ofensa, aparelheiros. Vejo que você ainda usa azul marinho. Carla, a noiva, interveio, percorrendo com o olhar o vestido simples de Alana. É muito seguro. O vestido de Alana, de fato, era um Halston vintage. Valia mais do que o body de grife de Carla. Mas não gritava dinheiro, sussurrava classe, uma linguagem que os Montes haviam esquecido em sua busca por status. E você ainda está usando Javier? Alana rebateu com um sorriso pequeno e frio. Também muito seguro. O rosto de Carla se enrijeceu. Javier corou, mas foi Dona Carmen quem se aproximou, seu sorriso desaparecendo. Você sempre foi uma insolente ingrata. Javier lhe deu um gostinho deste mundo. Ela apontou para o salão de festas. E você teve a audácia de acreditar que pertencia a ele. Nós lhe fizemos um favor, Alana. Nós a libertamos. Você deveria ter tido a decência de desaparecer. Desaparecer? Repetiu Alana. Quer dizer, depois que seus advogados me despojaram de tudo o que ajudei a construir? Depois que ele aconselhou Javier a me oferecer uma indenização que nem sequer cobriria um aluguel? Você recebeu o que merecia! Explodiu Sofia. Você não passava de uma caçadora de fortunas. Agora você é só uma caçadora de dados em algum porão. Javier permaneceu em silêncio. Era isso que sempre partia o coração de Alana. Não os insultos, mas o silêncio dele. Sua covarde incapacidade de defendê-la, naquela época ou agora. Eu preciso ir, disse Alana, deixando seu copo vazio em uma bandeja. Foi esclarecedor ver todos vocês novamente.
Tente encontrar a saída de serviço, querida, gritou Dona Carmen atrás dela. É mais o seu estilo. Alana saiu sem olhar para trás. O ar frio da noite atingiu seu rosto, mas não era nada comparado ao gelo em suas veias. Eles ainda a viam como a garota de 22 anos que encontraram trabalhando na sala de correspondências da Montes & Filhos. O que eles não sabiam é que a mulher que acabava de sair não era aquela garota. Essa mulher era Alana Reis, CEO da Reis Estratégias Holdings, uma empresa de private equity especializada em aquisições hostis de marcas históricas. Ao entrar em seu carro, um discreto Audi A8, ela pegou o telefone. "Navi", ela disse ao seu diretor de operações. "CEO, vamos adiantar o cronograma. Ative a dívida. Quero que possuamos 51% da Montes & Filhos antes do final do trimestre. Eles estão mais vulneráveis do que eu pensava." O fracasso da herança e o algoritmo oculto. O casamento não começou como uma tragédia. Começou como um conto de fadas corporativo. Alana, uma estagiária ambiciosa na sala de correspondências da Montes & Filhos Têxtil, havia chamado a atenção do herdeiro, Javier. Montes & Filhos era uma instituição de dinheiro antigo. Por 100 anos eles produziram as sedas e lãs mais finas do interior de São Paulo. Mas, quando Alana chegou, eles eram um dinossauro. Seus teares estavam obsoletos, sua lista de clientes envelhecia e seu modelo de negócios se baseava em um nome que perdia o brilho. Alana, com seu brilho natural para logística e tendências de mercado, viu tudo. Ela escreveu uma proposta de 40 páginas para modernizar a empresa, mudar para tecidos sustentáveis, construir uma plataforma de e-commerce e licenciar o nome Montes para designers mais jovens. Javier, encantado pelo fogo dela, defendeu a ideia. E Dona Carmen a esmagou. "Somos Montes, não licenciamos", ela disse olhando para Alana. "Esta jovem parece acreditar que vendemos camisetas na praia. Criamos relíquias." Javier se dobrou. A proposta foi arquivada. O casamento foi uma prisão. Alana recebeu o título de Senhora Montes, mas foi tratada como uma empregada de alto escalão. Suas ideias eram roubadas por Sofia. Ela era ridicularizada por sua gramática nos jantares de família. Javier, consumido pelo desejo de aprovação de sua mãe, se distanciou. Ele era fraco e odiava Alana por vê-lo assim. O divórcio, 3 anos depois, foi uma execução. Os advogados de Dona Carmen a pintaram como uma oportunista intrigante. Com o consentimento de Javier, eles fizeram cumprir um acordo pré-nupcial brutal. Ela saiu da mansão Montes com uma mala e um cheque de R$25 mil. O primeiro ano foi um inferno. O dinheiro se foi em 2 meses. Ela trabalhou em 3 empregos. Estava pobre, exausta e sozinha. Mas os Montes cometeram um erro de cálculo crítico. Pensaram que, ao tirar o dinheiro dela, tiravam o poder dela. Mas o poder de Alana nunca esteve no dinheiro. Estava na mente dela. A humilhação não a quebrou, a forjou. Nesse pequeno apartamento na região da Muca, ela comprou um notebook usado com seus últimos R$500. Ensinou-se a programar. Estudou finanças corporativas, reestruturação de dívidas e aquisições alavancadas. A raiva que ardia nela era tão fria e precisa que parecia foco. Ela abriu uma pequena consultoria, Reis Estratégias Soluções. Depois a renomeou para Reis Estratégias Holdings. RH. Ela aceitou seus honorários não em dinheiro, mas em ações. Ela estava seguindo o plano que havia escrito para a Montes & Filhos,
mas estava fazendo isso para si mesma. Em 3 anos ela tinha uma equipe dedicada. Seu analista principal, Davi Chen, era um graduado da FGV que havia deixado um emprego de 6 dígitos porque acreditava na visão dela. Você não apenas lê um balanço, Davi lhe disse. Você lê o futuro. Alana viveu modestamente. Ela investiu cada centavo de volta na REH. Os Montes, com suas galas e fofocas, haviam se esquecido do nome dela. Não tinham ideia de que, enquanto eles flutuavam em seu velho e tedioso barco, Alana Reis estava construindo um submarino. E agora, 5 anos após o divórcio, seu submarino estava emergindo logo abaixo deles. A venda forçada. De credora a dona, a ala executiva da Montes em Filhos, têxtil cheirava a madeira antiga, limão e fracasso. Isso é catastrófico, disse Javier, com a cabeça entre as mãos, olhando as projeções do 3º trimestre. Bobagem, disse Dona Carmen. Só precisamos impulsionar a coleção de herança. As pessoas pagarão pela qualidade. Mãe, ninguém está comprando a coleção de herança, explodiu Javier, um raro lampejo de coragem. O último pedido cancelado disse que nossos padrões eram deprimentes e nossos prazos, uma piada. Eles foram com um fornecedor sintético da China. China, zombou Dona Carmen. Sem gosto. Sem gosto e lucrativo, retrucou Javier. Não temos lucro há 36 meses. Os empréstimos do Banco Itaú estão vencendo. O banco se recusa a estender nossa linha de crédito. Vamos dar default na folha de pagamento. Isso é culpa dela, disse Sofia. Alana, ela nos amaldiçoou. Ela sempre foi uma bruxa. Não seja ignorante, Sofia, retrucou Javier. Isso não tem nada a ver com Alana. Tem a ver com ignorarmos a realidade por 10 anos. O interfone zumbiu. Senhor Montes, um senhor Davi Chen e uma equipe jurídica estão aqui para vê-lo. Dizem que é urgente. Deixe-os entrar, disse Javier. Davi Chen, COO da Reis Estratégias Holdings, entrou impecavelmente vestido e irradiando competência letal. 3 advogados o seguiram. Eu represento a Reis Estratégias Holdings, disse Davi. Nunca ouvi falar, retrucou Dona Carmen. Ouvirá, disse Davi. REH é uma empresa de private equity. Nós nos especializamos em revitalizar marcas históricas. E, como tenho certeza que seus contadores lhes disseram, a Montes Filhos está atualmente em mora em vários de seus maiores empréstimos. Javier empalideceu. Essas discussões são privadas. Não mais, disse Davi, deslizando um documento grosso. A partir desta manhã, a REH comprou toda a sua carteira de dívidas do Itaú e de seus credores secundários. Somos, com efeito imediato, o seu único credor. O rosto de Dona Carmen se enrugou em confusão. Você comprou nossa dívida? Por quê? Acreditamos na marca, mas não na sua gestão atual, disse Davi. A empresa está insolvente. Como seu novo credor, temos 2 opções. Opção 1. A REH inicia procedimentos de execução hipotecária. Apreendemos os ativos, este prédio, seus teares, e os liquidamos. Sua família e seus funcionários ficam sem nada. Seu sobrenome será publicamente arruinado. E a opção 2? Perguntou Javier, a voz mal um sussurro. Opção 2. A REH adquire a Montes Filhos livre de ônus. Absorvemos a dívida e injetamos o capital necessário para salvar o negócio. Oferecemos uma modesta indenização à família para facilitar a transição. Fora! Gritou Dona Carmen. Nunca venderemos esta empresa! O bisavô de seu marido também usava carruagens puxadas por cavalos, disse Davi, com sua cortesia desaparecendo.
Vocês têm 24 horas para aceitar a opção 2. Se não tivermos um acordo assinado antes das 9 da manhã de amanhã, a opção 1 se torna automática. E garanto, o valor econômico terá a história antes do meio-dia. Ele deixou os Montes atônitos e em silêncio. A erradicação do sobrenome. A execução. Às 8h45 da manhã seguinte, um trêmulo Javier Montes enviou por fax a carta de intenção assinada para os escritórios da Reis Estratégias Holdings. Eles estavam vendendo a empresa. Quem é? Exigiu Dona Carmen. Quem é esse abutre, né? Esse Reis Estratégias? Eu não sei, disse Javier. O diretor é anônimo. A sala de conferências da Montes ou Filhos era um santuário para uma era morta. Na cabeceira havia um retrato do fundador, Ezequiel Montes. Os Montes, Javier, Carmen e Sofia, sentaram-se, parecendo prisioneiros, esperando a sentença. Carla Dantas, a noiva, estava visivelmente distante. A porta principal se abriu. Javier, esperando por David Chen, levantou o olhar e seu mundo parou. Era a Alana, mas não era a Alana da gala, não era a estagiária. Ela vestia um terno cinza escuro feito sob medida. Seu cabelo, antes preso em um rabo de cavalo simples, estava cortado em um bob elegante e poderoso. Ela irradiava uma autoridade absoluta. Alana caminhou até a cabeceira da mesa. Ela fez uma pausa para olhar o retrato de Ezequiel. Em seguida, dirigiu-se à família. Boa tarde, disse ela. Sua voz era clara, nítida e desprovida de emoção. Dona Carmen foi a primeira a falar. O que isso significa? Javier, chame a segurança. Tirem essa pessoa da nossa sala de reuniões. Ela não pode, mãe, sussurrou Sofia. Ela é a dona. Ela foi enviada para fazer anotações, Alana? Que apropriado! Explodiu Dona Carmen. Alana olhou para Dona Carmen com a paciência de um cientista examinando uma amostra. Por favor, sentem-se, disse Alana. Não foi um pedido. Ela permaneceu de pé. Eu sou Alana Reis. Eu sou a fundadora, CEO e única proprietária da Reis Estratégias Holdings. O silêncio foi tão completo que o tic-tac do relógio na parede soou como uma martelada. Isso não é possível, você é uma ninguém, ofegou Dona Carmen. Eu era, assentiu Alana, sua voz perigosamente calma. Você cuidou disso, mas você tem um terrível hábito, Carmen, de subestimar as pessoas que considera ninguém. É um defeito fatal. A partir das 9h30 desta manhã, a Reis Estratégias Holdings concluiu sua aquisição de 100% dos ativos, propriedades e propriedade intelectual da Montes Filhos. Esta empresa agora pertence à senhora Reis. Javier finalmente olhou para ela. Ele viu o fantasma da analista de 24 anos que lhe entregou uma proposta de 40 páginas. A proposta que os teria salvado. Por quê? Por quê? Sussurrou. Por quê? Repetiu Alana. Você está sentado em uma sala dedicada a um homem que construiu um império e me pergunta, por quê? Porque é isso que pessoas inteligentes fazem, Javier. Nós construímos coisas, adquirimos coisas. Vocês apenas as herdam, e você, por acaso, é um péssimo administrador de sua herança. Isso é vingança, sibilou Dona Carmen, o rosto roxo. Isso é uma mesquinhez patética. E não me interrompa, Carmen. A voz de Alana não ficou mais alta, ficou mais fria. Dona Carmen, pela primeira vez em sua vida, ficou em silêncio. Você fala de vingança, continuou Alana. Você acha que eu passei 5 anos da minha vida, construí uma empresa de bilhões de reais e executei uma estratégia de aquisição impecável de vários anos por causa de você? Essa é a vaidade dos Montes. Eles acham que o mundo gira em torno deles. Vocês foram incidentais. Ela parou na frente de Sofia. Você
Você foi uma linha de despesa ineficiente. Sua única iniciativa de marketing foi redesenhar o logotipo, um projeto que custou R$500 mil e resultou nisso. Ela bateu em um papel timbrado. Parece um pássaro moribundo. Sofia começou a chorar. Alana parou na frente de Dona Carmen. Você foi um estorvo. Você bloqueou pessoalmente a transição para o e-commerce que propus em 2017, um movimento que, segundo nossas projeções, custou a esta empresa uma estimativa de 80 milhões em receita perdida. Você, Carmen, é o maior desastre financeiro desta família. Cachorra! Guinchou Dona Carmen, avançando sobre a mesa. Davi Chen e um dos advogados se interpuseram, imperturbáveis. Aqui acabou, disse Alana. Todos vocês. Esta não é mais a empresa de vocês. E a partir deste momento, todos vocês estão demitidos com efeito imediato. Demitidos? Gritou Javier. Este é o nosso sobrenome? Você não pode nos demitir do nosso próprio sobrenome? Javier, disse Alana. E pela primeira vez um traço de pena entrou em sua voz. Eu não estou apenas demitindo você, estou dissolvendo-o. O que isso significa? Alana sorriu. O grupo têxtil Reis, GTR, não estava apenas tirando a empresa de vocês. Estava apagando o sobrenome de vocês. Carla Dantas levantou-se da cadeira. Isso tem sido fascinante, disse ela, pegando sua bolsa. Javier, querido, parece que você tem muito trabalho. Minha agenda me chama. Nós nos falamos. Carla, espere, implorou Javier. Não, Carla disse, detendo-o com a mão. Simplesmente não. É de mau gosto. Tchau. Foi um prazer. Ela saiu sem olhar para trás. O epílogo. O preço da indiferença. Javier afundou em sua cadeira. Um homem quebrado. Ele havia perdido sua empresa, seu sobrenome e sua noiva. Tudo em 10 minutos. Agora, disse Alana em voz de negócios, a segurança irá escoltá-los para fora do prédio. Vocês têm 10 minutos para recolher seus pertences pessoais. Suas contas corporativas foram desativadas. Dona Carmen foi obrigada a esperar um táxi na calçada. A visão da rainha da sociedade de São Paulo, forçada a esperar um táxi amarelo, seria contada pelo pessoal por anos. Javier foi o último a sair. Ele encontrou Alana em seu antigo escritório. Ela estava parada ao lado da grande mesa, olhando o horizonte. Eu não pensei que fosse possível, ele disse com a voz rouca. Odiar tanto alguém. Alana se virou. Isso não é ódio, Javier. Isso é contabilidade. É acertar as contas. Você e sua família me deixaram 25 mil reais no vermelho. Eu estou apenas corrigindo o balanço. Você está satisfeita? Você nos arruinou. Isso vai matar minha mãe. Sua mãe é uma sobrevivente. Ela vai se virar com um orçamento ligeiramente menor. Eu providenciei uma indenização para sua família, que é precisamente 25 mil reais para cada um. Considerem uma generosa indenização por seus serviços. Ela usou as palavras exatas de seu acordo de divórcio. Alana, me desculpe, ele implorou. Eu fui um covarde, eu ainda te amo. Alana olhou para ele. Não, você não me ama, você confunde amor com espanto. Você confunde desejo com desespero. Você vê o que eu construí e quer se agarrar a isso. Você é uma trepadeira, Javier. Você só pode se agarrar. Você se agarrou ao poder de sua mãe e isso te envenenou. Agora você quer se agarrar ao meu. Eu sou o único que a conhece, Alana. Eu posso te ajudar. Eu posso dirigir a sala de correspondências. Você diz isso como se fosse um sacrifício nobre. Eu dirigi aquela sala de correspondências. É um trabalho real. A jovem que dirige minha sala de correspondências agora tem um diploma em logística e está sendo treinada para operações.
As pessoas que trabalham para ela são inteligentes, ambiciosas. Elas são todas a próxima eu. Ela se levantou, seu poder irradiando. Você não está qualificado para esse trabalho. Você é um mau investimento, um passivo. E se eu aprendi algo, é a eliminar os passivos do meu portfólio, permanentemente. O que eu devo fazer? Ele sussurrou perdido. Alana apertou o interfone. Davi, estou pronta. Ela olhou para Javier pela última vez. Faça a única coisa para a qual você foi construído. Vá para a Jurerê Internacional. Sua mãe e sua irmã estão esperando por você. Vocês são tudo o que lhes resta. Vocês construíram essa pequena balsa tóxica juntos. Agora vocês têm que flutuar nela. Javier deixou-se ser guiado para fora da sala. Alana Reis viu seu reflexo no vidro enquanto ele era escoltado para o elevador. O último fantasma de seu passado foi engolido pela porta. Ela sentiu o encerramento. A conta estava saldada. Ela era Alana Reis e mal estava começando. A história de Alana Reis não é apenas sobre vingança. É sobre resiliência, o tipo que constrói um império a partir das cinzas da humilhação. Os Montes cometeram o erro clássico. Pensaram que, ao controlar o presente de alguém, poderiam possuir seu futuro. Mas esqueceram que a pessoa mais perigosa é a que não tem nada a perder e tudo a provar. Alana não apenas se vingou, ela conquistou tudo. O Império Reis, de Campinas a Davos. 6 meses após a aquisição, o Grupo Têxtil Reis, GTR, era a nova sensação da indústria. O antigo prédio da Montes Filhos, um túmulo de mogno e tradições moribundas, havia renascido. Alana havia inundado o espaço com luz, substituindo as paredes por vastos painéis de vidro. A proposta original de Alana, tecidos sustentáveis, e-commerce e licenças frescas, era agora a bíblia operacional da empresa. A plataforma de e-commerce bateu sua meta de vendas anual em apenas 8 semanas, mas a verdadeira genialidade era a linha R-Seda sustentável. Alana havia adquirido 2 pequenas e brilhantes empresas de biotecnologia. O GTR não apenas fazia seda, estava criando a R-Seda, uma fibra bioengenheirada com o brilho da seda, a resistência de uma teia de aranha e um processo de produção 100% carbono neutro. As casas de alta costura de Milão a Paris lutavam pelos direitos exclusivos. Alana Reis não era mais um tubarão anônimo. Era o novo rosto da indústria têxtil europeia. Em uma manhã de terça-feira, Davi Chen, seu QOO, entrou em seu vasto escritório de canto, o que costumava ser de Javier, segurando a revista Forbes Brasil, como se fosse um texto sagrado. Chegou, disse Davi com a voz reverente. Na capa, uma fotografia impactante de Alana, com um olhar de autoridade absoluta e inabalável. O título dizia: O Fênix, da sala de correspondências ao trono dos bilhões. Eles estão chamando você de o Fênix, disse Davi. Um fênix queima, disse Alana deixando a revista em sua mesa. Eu não queimei, eu fui forjada. Há uma diferença. Seu telefone tocou. Uma linha dedicada. Ela atendeu, gesticulando para Davi ficar. Steven, bom dia, ela disse. A voz do outro lado era de Steven Schwarzman, o COO do Blackstone Group. Alana, estou vendo suas projeções do 4º trimestre para o GTR. Você está sendo conservadora. Você não está considerando o novo contrato militar para o tecido de paraquedas. Estou, Steven. Alana respondeu, recostando-se. Eu só não o incluo nos relatórios públicos. Eu prefiro prometer pouco e entregar muito. Inquieta a concorrência. É por isso que eu gosto de você. Agora, sobre Davos, precisamos de você no painel principal. O futuro das cadeias de suprimentos globais. Eu moderarei. Eu farei isso com uma condição, Steven, disse Alana. Eu não modero, eu lidero.
Eu quero a palestra de encerramento. Meu tema é obsolescência. Como matar sua própria empresa antes que outra pessoa o faça? Schwartzman riu. Isso é agressivo. Eu adoro. É seu. Envie para minha equipe a fatura pelo jato. Eu tenho o meu próprio, disse Alana simplesmente. Nos vemos na Suíça, Steven. Enquanto Alana se preparava para sua estreia na elite global, surgiu uma nova e séria ameaça que superava em muito a mesquinhez dos Montes. David Chen, com a testa franzida, interrompeu a ligação de Alana. Alana, você tem uma visita no hall de entrada. O Sr. Jian Li, do grupo têxtil Rota da Seda. Alana sentiu uma pontada de alerta frio. Rota da Seda não era um concorrente. Era uma força da natureza. Eles controlavam 60% da produção de tecidos sintéticos e baratos da Ásia. O Sr. Li não visita. Ele compra, disse Alana, seus olhos se semicerrando. Mande-o para a sala de conferências, aquela que tem o retrato de Ezequiel. E diga a Davi para remover aquele retrato. Jian Li entrou na sala, um homem de cerca de 50 anos, vestido em um terno de cachemir caro, mas com a postura de um lutador. Atrás dele não havia advogados, mas um único analista com um tablet. Bom, senhora Reis, disse Li sem rodeios. Parabéns por sua empresa, transformar a miséria em bilhões, muito ocidental. E Sr. Li, respondeu Alana, o GTR não está à venda. Se você veio me oferecer uma aquisição, é perda de tempo. Eu não estou aqui para comprar o GTR, disse Li, sorrindo. Estou aqui para comprar sua tecnologia, sua R-Seda. É limpa, é forte. E infelizmente para você, senhora Reis, é muito cara para o mundo. Meu grupo produz tecidos por uma fração do seu custo. Você pode alimentar os influencers de Paris, mas eu visto o mundo. Li deslizou um contrato pela mesa. Eu lhe ofereço 500 milhões de reais pela patente global da R-Seda. Nós a compraremos, adaptaremos para a produção em massa em nossos mercados, e você fica com seus projetos de elite e sua consciência limpa. É uma aposentadoria antecipada muito confortável. Alana nem sequer olhou para o contrato. Minha tecnologia R-Seda está ligada a um processo de produção de carbono zero que não pode ser replicado em suas fábricas, Sr. Li. Não se trata apenas da fibra, trata-se da ética de sua fabricação. A ética é um luxo que a maioria não pode pagar, retrucou Li. Seu nicho de mercado é pequeno, o meu é o mundo. Se você não me vender a patente, Sra. Reis, eu tenho uma alternativa. Li se inclinou. Nossa P&D é forte. Já desenvolvemos uma fibra sintética que imita a estrutura da sua R-Seda. Não é sustentável, mas é 80% mais barata. Se lançarmos esse tecido, o chamaremos de Nova R e inundaremos os mercados. Seu GTR será percebido como um produto de luxo obsoleto em 6 meses. Seu preço cairá a zero. A jogada de mestre, a ameaça de Li era real e brutal. A vingança de Alana contra os Montes havia sido pessoal. Isso era guerra econômica em escala global. Alana tirou um momento. Seu olhar pousou no espaço onde costumava estar o retrato do fundador. Agora, vazio e cheio de luz. E, Sr. Li, sua perspectiva é interessante, disse Alana, sua voz se tornando analítica. Você acredita que isso é uma guerra de preços? Você está enganado. É uma guerra de logística. Alana sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. Você pode criar um tecido mais barato, mas pode distribuí-lo? Você confia em rotas marítimas lentas e alfândegas voláteis. 90% da sua cadeia de suprimentos é visível e vulnerável. Ela se levantou e caminhou até a janela. O grupo têxtil Reis não apenas fabrica tecido. Controlamos a cadeia de suprimentos de ponta a ponta, da fibra à loja.
Automatizamos o transporte aéreo com drones e usamos IA para prever a demanda e evitar portos congestionados. Mas essa não é nossa principal vantagem, continuou. Há um pequeno detalhe que você esqueceu. A multa que a CVM impôs a Montez Filhos antes da minha aquisição não foi pelas contas, mas por um envio de tecidos ilegais de duplo uso que foram vendidos a terceiros. Seu analista pode verificar. Lhe enrijeceu? Seu grupo, Rota da Seda, tem usado a Montez Filhos como um canal para esse material ilícito no mercado brasileiro e europeu por anos, antes da minha chegada, disse Alana. Os arquivos da Montez Filhos não estão em São Paulo. Foram copiados para um servidor offline antes da liquidação, assegurados por meus advogados, que agora têm a prova de sua participação em evasão fiscal e contrabando de materiais proibidos. Alana abriu um arquivo digital e o virou para Lee. Não era uma intimação, mas um manifesto de envio com o logotipo da Rota da Seda. Você não está aqui para comprar minha patente, Sr. Lee. Você está aqui para evitar uma investigação pan-europeia sobre sua cadeia de suprimentos. Se essas provas vazarem, a União Europeia congelará todos os seus ativos e rotas comerciais no continente. Seu preço cairá a zero. O que você quer? Perguntou Lee, sem traço de zombaria agora. Eu não quero seu dinheiro, Sr. Lee. Eu quero seu silêncio e seu respeito, disse Alana. O GTR vai prosperar na Europa. Você operará em seus mercados. Mas se nos próximos 5 anos você lançar o Nova R ou qualquer produto projetado para minar nossa participação de mercado com preços desleais, eu enviarei esses arquivos para Bruxelas. Você afundará no pântano legal da UE e o GTR tomará a sua participação de mercado de qualquer maneira. Não é um acordo, Sr. Lee, é uma trégua. Lee se levantou lentamente. Olhou para Alana. O respeito em seus olhos era palpável. Ele havia encontrado um oponente que não era apenas inteligente, mas que jogava o jogo em um nível de estratégia que ele nem sequer havia imaginado. Você é muito boa, disse Jian Lee. Nos vemos em Davos. Espero que sua palestra seja esclarecedora. Ele saiu da sala. Alana ficou sozinha. Davi Chen entrou correndo. O que acabou de acontecer? O Sr. Lee se foi? O Sr. Lee se lembrou do preço da complacência, disse Alana, fechando o arquivo. E quanto a Javier? Perguntou Davi. Sua mãe e sua irmã estão em Jurerê, reclamando do calor e de que o cachemir está em falta nas liquidações. Alana se dirigiu à sua mesa, onde a revista Forbes brilhava. E continuem reclamando, Davi. Eu tenho a palestra de encerramento em Davos para escrever. E o futuro não espera pelo ressentimento. Agora, o que a equipe de design disse sobre a nova fibra de algas? A história de Alana Reis não termina com a vingança. Termina com a construção de um legado. Ela transformou o desprezo em uma arma, a humilhação em combustível e a ambição em um império que redefine a indústria, provando que o poder real reside na visão inabalável e na capacidade de jogar o jogo do futuro. A palestra de encerramento em Davos. O grande auditório do Centro de Congressos de Davos estava lotado. Os magnatas da energia, finanças e tecnologia, incluindo Stephen Schwarzman e o próprio Jian Lee, que se sentava discretamente na terceira fila, esperavam pela palestra de encerramento. O tema era a obsolescência. Como matar sua própria empresa antes que outra pessoa o faça? Alana Reis subiu ao palco. Ela não vestia terno. Usava um conjunto de calça e jaqueta em um tecido R-seda, cor branco puro, que brilhava suavemente sob os holofotes. A simplicidade de sua roupa contrastava com o poder de sua presença.
Ela começou seu discurso sem slides nem adornos. 7 anos atrás, eu trabalhava na sala de correspondências de uma empresa familiar que controlava 90% das lãs finas do Brasil. Uma empresa com 100 anos de história e um sobrenome imponente, Montes. A empresa tinha tudo para sobreviver, exceto uma coisa: a vontade de mudar. Sua cultura era uma relíquia, sua tecnologia uma piada e seu orgulho um veneno lento. Um murmúrio percorreu a sala. Alana estava falando de si mesma sem nomeá-los. Apresentei-lhes uma proposta para sustentabilidade, e-commerce e inovação. A equipe de gestão riu de mim. Eles me demitiram, me humilharam e me despojaram da minha vida. O que eles fizeram de errado? Eles pensaram que a obsolescência era um problema tecnológico, quando na verdade é um problema de caráter. Alana caminhou para o centro do palco, onde um elegante tear futurista se desenrolou. Minha empresa, o GTR, não tem 100 anos, mais 2, mas somos o futuro, porque abraçamos a autodestruição. Nós matamos nossos produtos antes que a concorrência o faça, e nossa tecnologia, a R-Seda sustentável, é o resultado dessa filosofia. Ela exibiu o tecido, explicando a biotecnologia por trás da fibra carbono zero. Concluiu com uma declaração que ecoaria na imprensa global. O futuro não é herdado, é programado, e se sua empresa não estiver disposta a eliminar suas velhas tradições, eu garanto, há uma Reis Estratégias esperando por vocês, pronta para eliminá-las por vocês. O custo da complacência é a extinção. A ovação foi ensurdecedora. Stephen Schwarzman se levantou e apertou a mão de Alana, reconhecendo-a como uma igual, não apenas como uma CEO de sucesso. O último fantasma. Na noite da palestra, Alana estava na suíte presidencial de seu hotel em Davos, repassando as manchetes com David Chen. A vitória era inegável. O telefone dedicado de Davi tocou. Ele atendeu e seu rosto ficou pálido. Alana, você tem uma ligação do advogado da família Montes em Jurerê. Alana sentiu uma pontada, a última corrente restante de seu passado. Ela havia apagado Javier de sua vida, mas sua existência como o homem que foi seu marido ainda a ligava a ele. Passe-me, disse Alana. Senhora Reis, disse uma voz legal, nervosa. Peço desculpas pela hora. É sobre Javier Montes. Eu não sou mais a senhora Montes e Javier não é problema meu. Alana retrucou. Eu sei, mas temo que seja urgente. Javier foi detido em um subúrbio de Florianópolis. Ele estava trabalhando em um centro de processamento de dados em um porão. Ele foi detido por fraude menor e uso de identidades falsas. Aparentemente, ele estava tão envergonhado que se chamava Juca no trabalho e usou um RG vencido para receber. O problema é que sua mãe, Dona Carmen, sofreu um derrame cerebral grave ao saber e está hospitalizada. Sua irmã, Sofia, o culpa pela desgraça e está completamente instável. A ironia era tão densa que Alana quase sorriu. Javier estava literalmente em uma versão do inferno, para o qual ele a havia relegado. Um porão, inserindo dados, chamado Juca. E o que você quer, senhor advogado? Perguntou Alana, sem emoção. Eles querem que você intervenha, que pague a fiança de Javier e os ajude com as despesas médicas de Dona Carmen. Eles temem que, se Javier for para a prisão, Dona Carmen morra sozinha. O patrimônio pessoal dela está zerado, senhora Reis. Houve um longo silêncio. David Chen prendeu a respiração. Eu aceito seu pedido de desculpas, disse Alana. Javier me disse que sentia muito. Eu o aceitei. Mas meu balanço com a família Montes está fechado. Você me fala de problemas de caráter, não de problemas financeiros. Eu não pagarei a fiança de Javier.
Eu não pagarei as despesas médicas de Dona Carmen. Eles construíram essa pequena balsa tóxica de orgulho. Agora eles têm que flutuar nela. Alana fez uma pausa, sua voz baixando para um sussurro cirúrgico. No entanto, eu tenho um problema. Os direitos de propriedade intelectual que Javier possuía para seus antigos designs de marketing pessoal. Eles não valem nada, mas estão emaranhados em meu sistema legal. Eu pagarei o advogado local de Florianópolis para liberar esses PIs de Javier, e no processo, o advogado pode representá-lo em sua fiança. Contanto que Javier assine um documento final de renúncia a todos os direitos intelectuais, passados e futuros, relacionados ao grupo têxtil Reis, mesmo que a ideia lhe ocorra na prisão. Espere, você pagará a fiança em troca de um copyright sem valor? Perguntou o advogado. Eu pagarei em troca de um encerramento limpo. É o último passo na contabilidade. Você me dá uma assinatura limpa e eu lhe ofereço a mínima cortesia de não deixar a mãe de meu ex-marido morrer em um hospital público de Florianópolis. Mas apenas o mínimo. Alana desligou o telefone, olhou para Davi Chen, que estava espantado. Por que o copyright sem valor? Perguntou Davi. Não é pelo valor, Davi. É pelo princípio, disse Alana. A vida de Javier era definida por seu sobrenome. Agora, sua existência será definida pela minha capacidade de libertá-lo em troca de sua propriedade intelectual, mesmo a que não vale nada. É o preço de sua libertação, sua identidade final. O legado do fio dias depois, ao retornar a São Paulo, Alana leu o relatório. Javier assinou a renúncia à propriedade intelectual imediatamente e foi libertado sob fiança. Dona Carmen recebeu a atenção hospitalar necessária através de um pagamento anônimo para evitar que a notícia se tornasse pública. O ciclo estava fechado. Alana Reis não apenas tomou o império, ela não se limitou a vingar a humilhação. Seu último ato demonstrou que seu poder não se baseava no dinheiro que ela tinha, mas na visão que ela podia impor. Ela não buscou a destruição total de seus inimigos, mas sua irrelevância final. Javier, o herdeiro de um grande sobrenome, foi reduzido a uma assinatura desesperada em um papel sem valor. O legado de Alana Reis não foi a R. Seda, mas o fio invisível da dignidade. Um fio que se provou mais forte do que a lã mais fina e mais resistente do que o aço dos arranha-céus. A história de Alana Reis foi concluída. Ela transformou o desprezo em uma arma, a humilhação em combustível e a ambição em um império que redefine a indústria. A construção de uma nova São Paulo e o presente da memória. Um ano se passou desde a palestra de Davos e o acerto de contas final com Javier. O GTR, rebatizado como Grupo Têxtil Reis, tornou-se um gigante da tecnologia têxtil com sede em um campus inovador na periferia de São Paulo, perto da cidade financeira do Itaú. Um símbolo da nova economia que Alana domina. Alana não passa mais horas em reuniões com banqueiros ou em suítes de hotel. Ela voltou à sua verdadeira paixão, arquitetura e design, que foi sua vocação original antes que o casamento Montes a desviasse. Ela criou uma nova divisão dentro do GTR, Reis Projetos Sociais. Seu primeiro projeto é ambicioso. A reabilitação completa de um bloco de moradias antigas no humilde bairro da Muca. O mesmo bairro onde morou em um minúsculo quinto andar, sem elevador após o divórcio, trabalhando em 3 turnos para sobreviver. Não é caridade, ela explicou a Davi Chen, que supervisionava as finanças. É um investimento na memória. Eu preciso que essa zona tenha luz, espaço verde e dignidade. Eu preciso construir o antônimo exato
da mansão Montes. A visita inesperada. Em uma fria tarde de sexta-feira, Alana estava na muca, vestida com roupas de trabalho elegantes, inspecionando o progresso da obra. O sol estava se pondo, projetando longas sombras sobre os edifícios renovados. Um homem se aproximou dela. Não era um capataz, nem um engenheiro. Era um homem mais velho, vestido com um casaco gasto e um gorro de lã. Tinha os olhos cansados, mas uma amabilidade inconfundível. Senhora Reis? Perguntou o homem. Sou eu, respondeu Alana. Eu sou o Sr. Ramos. Eu era o porteiro no seu antigo bloco na Rua Teles, o 5º andar sem elevador. Você morava no 5º B. Alana sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Sr. Ramos. Claro. O senhor me ajudou com minha mala quando me mudei, logo após o divórcio. E eu o ajudei com as compras após o turno da noite. Não se esqueça dos sonhos que eu trazia para a senhora da padaria. A senhora sempre parecia que não comia há dias. Alana sentiu uma pontada de nostalgia, mas não de dor. Eram lembranças de sua fragilidade e sua força em partes iguais. O senhor sempre foi muito gentil, Sr. Ramos. É um prazer vê-lo. O Sr. Ramos baixou o olhar, brincando com o gorro. Eu vim porque... Me contaram que a mulher que está fazendo esta obra incrível, que está trazendo luz para o bairro, é a senhora. Me contaram tudo. Sobre o marido, os milhões, a vingança. E é verdade, disse Alana com calma. Mas eu não vim pelos milhões. Eu vim por outra coisa. Quando a senhora foi embora, senhora Reis, deixou uma coisa no armário de correio, uma caixa de papelão pequena. Eu guardei. Sempre pensei que a senhora voltaria por ela. O Sr. Ramos entregou-lhe uma caixa de papelão marrom e empoeirada. Alana a abriu com as mãos trêmulas. Dentro não havia joias nem dinheiro. Havia seu antigo notebook usado que ela usou para aprender a programar, uma pasta com as 40 páginas originais de sua proposta para a Montes em Filhos, uma caneca de café rachada que ela usava na sala de correspondências e a nota fiscal do seu primeiro notebook. Esses eram os verdadeiros alicerces de seu império. Não o cachemire ou os diamantes, mas o trabalho duro, a engenhosidade e o café barato. Obrigado, Sr. Ramos, disse Alana, sentindo um nó na garganta. Este é meu verdadeiro tesouro. Tem mais uma coisa, disse o Sr. Ramos. Seu antigo apartamento no 5º B. Eu sei que é bobagem, mas eu poderia vê-lo novamente? Hoje a obra está limpa, mas eu quero me lembrar de onde a senhora veio. Venha comigo, disse Alana. A promessa do Fênix Alana levou o Sr. Ramos ao 5º andar. Os operários haviam encerrado o dia. O antigo apartamento 5º B estava agora sendo renovado para ser um escritório de apoio comunitário com grandes janelas e luz natural. Eles pararam no meio da sala. Foi aqui, senhora Reis. Foi onde eu a vi digitar a noite toda. Eu lhe trazia um sonho às 3 da manhã. Eu a vi construir isso com aquela luz de monitor piscando. Obrigado pelos sonhos, Sr. Ramos. Eles foram meu combustível. Não, eu vi outra coisa. Eu vi a ambição em seus olhos, mas a ambição que constrói, não a que queima. A senhora não queria o dinheiro deles. A senhora queria seu direito de ser inteligente. Alana assentiu. Era a verdade mais simples e profunda de todas. Ao sair, Alana entregou um cheque ao Sr. Ramos. Isso é para a sua aposentadoria, Sr. Ramos. É uma pequena amostra da minha gratidão, mas não é caridade. É uma compensação pelo tempo extra que o senhor dedicou a uma estagiária que não desistiu. O Sr. Ramos começou a chorar, mas Alana não prestou atenção ao cheque. Ela olhou para a rua, para o burburinho da muca.
Ela segurou a caixa de papelão com seu notebook velho. Alana Reyes, a CEO global, encontrou seu verdadeiro encerramento de contas, não em Davos, mas na memória de um porão, com um velho porteiro que acreditou nela quando mais ninguém acreditou. Ela havia transformado a humilhação em tijolos e a vingança em comunidade. Conclusão final significativa. A história de Alana Reyes é um poderoso testemunho de que o maior sucesso não é aquele que se acumula, mas aquele que se compartilha. Ela demonstrou que a ambição não precisa ser tóxica. Ela transformou a aprovação mais sombria de sua vida na base de um império que prioriza a sustentabilidade, a visão e, acima de tudo, a dignidade humana. Os Montes a despojaram de sua riqueza, mas, ao fazê-lo, deram-lhe algo inestimável: o fogo para forjar sua própria identidade. Alana Reyes não apenas obteve sua vingança, ela reescreveu a definição de vitória.